Bem, então, aí tem o último exercício desses da edição de padrão. É, ou é igual o 14 e o 15 ou é com gráfico, né. É bem simples. Então aqui tem o exercício 17, ele fala figura 5.7, a figura 5.7 eu mostrei aqui antes do exercício 17. Então tem a figura. Eu coloquei figura 5.7 porque é a figura 5.7 do livro do Harvey, né. Tem, eh, eu até coloquei nas referências para vocês, até depois eu passo o link, né. Tem um professor norte-americano, que ele é muito famoso, ele a vida dele inteira ele trabalhou com ensino de química analítica, né. Aí ele tem um livro que é 100% gratuito, né. Você entra, LibreText, né, textos livres, aí ele colocou o livro dele inteiro ali. Então se você entrar lá, você tem o livro dele totalmente gratuito, né. Por exemplo, o que a gente usa muito, né, o que eu uso muito na FURB é o Skug e o Harris, né. Normalmente o Brasil inteiro usa o Skug e o Harris, são traduções de livros norte-americanos. É, o autor é o Harvey, né, é o Harvey o autor do livro. O problema de usar esse livro é que ele está todo em inglês, aí o pessoal às vezes reclama um pouquinho porque o livro dele está todo em inglês, né. Agora o Skug e o Harris, né, eles já foram Skug, e o outro é o Harris, né. Se você entrar no plano de se você entrar no AVA 3, aí tem lá o plano de ensino e tem a bibliografia. Se você aí vai ter lá o Skug e o Harris, né, só você clicar em cima que você já entra no livro online, né. Então, mas tem essa, né, que, por exemplo, a FURB comprou vários livros online, né, então, assim, você pode quando você for aluno da FURB, você pode, a hora que você quiser, acessar o livro online. É até bom ter esse negócio de livro online, porque o Skug é dessa grossura e o Harris é dessa grossura, né, então o pessoal reclama, né, que os 2 livros juntos vai dar quase 15 quilos, né. Mas você só pode acessar eles online enquanto você for aluno da FURB, né, depois que você terminar, você não pode acessar mais eles. É online pela biblioteca da FURB, né, que aí você perde teu vínculo de aluno. Agora o Harvey, ele tá ali gratuito, né, ele até deixou, né, ele até abriu mão, né, de vender o livro dele, né, pôr o livro dele numa plataforma e você pagar para ter acesso igual a esses outros livros, né. Ele tá 100% online e gratuito, tá. A desvantagem é que ele tá em inglês, né, tem gente que não tem muita familiaridade com a língua inglesa, né. Bem, então essa é a figura 5.7 do livro do Harvey, e o que que ele mostra nessa figura? Ele tá é o mesmo de sempre, né, você tem uma curva analítica aqui, né, aqui você tem o sinal analítico, e aqui você tem o volume de padrão que foi adicionado. Aí o que que ele está falando? Mostrando no topo, é um conjunto de 6 adições de padrão para determinação de manganês. O frasco à esquerda é uma amostra de 20, então tem também os frascos para você ver como é que é feito, né. Então, ele falou que no caso a adição de padrão, então são 6 frascozinhos, né. Tem a equação da reta, né. Você, pelos dados que eu passo aqui, você poderia calcular com Excel, né, você poderia fazer o gráfico no Excel também. E obter a equação, né. Da questão era dado. Você poderia também chegar nessa equação em casa, né, você pega esses valores, você coloca no Excel, e você tem a equação da e chegar na equação da curva analítica, né. Vou dar a equação na prova. Se eu não der também não tem problema, porque em casa vocês têm o Excel. Então, o que que ele está falando aqui? Ele fez, até vou desenhar então 6 balõezinhos, né.
Então são 6 balõezinhos. Todos eles têm o mesmo volume final, né. Ele fala que são balões de 50 ml, então você tem 6 balõezinhos de 50 ml. Dentro de cada balãozinho você tem um volume de amostra, né, de 25 ml. Ele falou que em cada um desses balõezinhos, no primeiro ele não colocou nada, depois ele colocou 1, 2, 3, 4 e 5 ml de um padrão, né, de um padrão cuja a concentração desse padrão é de 100,6 miligramas por litro. Então ele pegou 6 balõezinhos, dos 6 balõezinhos ele colocou 26 ml, 25 ml de uma amostra que ele não quer saber a concentração, né. Então, eu quero determinar a concentração do meu analito. Eu peguei 6 balõezinhos, todos eles eu coloquei 25 ml da minha amostra. No primeiro eu não coloquei nada de padrão, no segundo eu coloquei 1 ml, 2, 3, 4, 5, 6 ml. Faltou um balão no meu desenho, né. Então tem o sexto balão, ele colocou 6 ml. Todos eles ele levou no final para um volume final idêntico. Então todos os balões têm o mesmo volume final, que é 50 ml. Aí ele fez um gráfico do volume de padrão que ele adicionou, né. Então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5 e 6 ml de padrão. Cada um deles deu uma resposta analítica. Então você tem aqui a curva analítica. A curva analítica, ele já te deu a equação aqui, né. Ele colocou, resposta analítica, né. Ele colocou a resposta analítica, que seria o y, igual a 0,0854 vezes o volume de padrão que você adicionou, e te deu o coeficiente linear, que é 1,478. Então você imagina que é uma equação ax mais b, né. Aqui é o b, aqui é o a e aqui o x. O x é o volume de padrão que você está adicionando, né. Então você sabe que nesse ponto aqui, o volume de padrão esse volume de padrão contém o melhor dizendo, né, o volume do padrão vezes a concentração do padrão é igual ao volume do analito vezes a concentração do analito, né. Então é super simples. Você tem então a concentração do padrão vezes o volume do padrão, é igual à concentração do analito vezes o volume do analito. Eu estou colocando um X aqui, né, porque é o desconhecido. Você quer saber a concentração de manganês da amostra, o volume da amostra você já sabe. Então aqui a concentração do padrão, isso daqui já é dado, se você está adicionando um padrão, obviamente você tem que saber a concentração do padrão. Então isso daqui você já sabe, que é 106 miligramas por litro. O volume da amostra, eu já falei para você que todos os balões têm 25 ml. A concentração da amostra é o que você quer saber. E o volume do padrão é só você fazer B dividido por A, né. Então você pode dizer que a concentração do teu analito é igual à concentração do padrão, dividido pelo volume da tua amostra, vezes o volume do padrão, tá.
onde o volume do padrão você sabe que é A dividido por B. Quer dizer, B dividido por A, né? Então, a concentração do padrão é 106 miligramas por litro. O volume da amostra, você sabe que é 25 ml. O coeficiente linear da reta é 0,1478. E o coeficiente angular é 0,0854. Tá? Então, é só você fazer essa continha, né? Isso daqui vai dar em ml, né? Aí vai cortar ml com ml, a tua resposta vai ser miligramas por litro. Então é só fazer a continha, quanto que dá? 6,96 miligramas por litro. E também é a mesma coisa que ppm, que é partes por milhão. Imagina que 1 litro tem 1 quilo. É. Você imagina que 1 litro, né? Você imagina que tem 1 quilo. Então 1 litro é 1000 gramas. Se você tem 1 grama por litro, você tem uma parte por 1000. Se você tem 1 miligrama por litro, você tem uma parte por milhão. Você pode fazer miligrama por quilograma, né? Você imagina que você tem miligrama por quilograma, né? Corta grama com grama. O M é 10 a menos 3 e o K é 10 a terceira. Então você tem 10 a menos 3 dividido por 10 a terceira, que vai dar 10 a menos 6, que é 1 milhão. Por isso que é ppm, é a mesma coisa. Pessoal, hoje eles reclamam, né? Por exemplo, artigo científico, você manda e coloca a unidade em ppm, eles reclamam, né? De você usar ppms. Eles não gostam que você coloque a concentração em ppms, né? Miligrama por litro ou mol por litro, tá? Mas é relativo, porque, por exemplo, tem os métodos do Instituto Adolfo Lutz, né? Tudo método analítico para determinar a concentração em alimentos, né? De tudo que você imaginar, né? Metais, proteínas, né? Os métodos do Instituto Adolfo Lutz, todos os métodos deles eles representam em miligrama por litro, né? Ou ppm, né? Todos os cálculos do Instituto Adolfo Lutz é ppm, né? Todos os cálculos do Instituto Adolfo Lutz. Muito bem, então aí vocês já viram. Na aula que vem eu vou fazer mais alguns exemplos, né? Para não ficar. É, dos que a gente fez na aula de hoje, né? De adição de padrão para ficar bem fixado, né? E vou ver. Né? A gente rever também um pouco das coisas que a gente viu nas aulas experimentais, né? Aí a gente termina essa matéria, faz uma revisãozinha, eu já deixo a prova para vocês online. Né? Porque eu falei que aí depois tem um feriado, só mais 4 aulas, acaba o semestre. Estamos bem perto do fim. E agora, a gente tem o método do padrão interno. Né? Então, tudo que a gente fez até agora é adição de padrão. Tá? Para que serve a adição de padrão? Para eu eliminar o efeito da matriz. Que eu falei, eu vou preparar minha curva analítica em água deionizada. Minha curva analítica só tem padrão e água deionizada. Então, ela não sofre nenhuma influência da matriz. Eu estou trabalhando agora com uma amostra de verdade. Pode ser que o que está presente na amostra influencie a minha resposta. Ela pode jogar meu sinal analítico para cima ou para baixo, tá?
Então é interessante até falando que na aula passada não foi todo mundo que pôde ir. Na aula passada eu fiz questão de preparar a amostra de comprimido em ácido clorídrico justamente para a matriz influenciar na resposta, né? Você imagina o seguinte, você lembra da complexação dos metais, né? Então você imagina que, por exemplo, nitrato e sulfato, eles não têm poder nenhum de complexar cátions metálicos, né? Então, se você pega um comprimido de sulfato ferroso e dissolve ele em ácido nítrico ou em ácido sulfúrico, esses ácidos não têm poder nenhum para complexar o ferro. Aí na aula eu pedi para dissolver o comprimido em ácido clorídrico, justamente porque o cloreto pode complexar o ferro, né? Ele pode complexar o ferro, pode formar uma série de complexos, né, com ferro, né? Então a gente pode até colocar, pode formar uma série de complexos com ferro, né? Aí a carga vai ser 3 menos N, né? Então, se você pega, não precisa nem ser o comprimido, né? Você pega uma solução, ah, você pega uma, você pega uma solução de ferro e dissolve ela em ácido nítrico ou em ácido sulfúrico, ela fica totalmente incolor. Se você dissolve em ácido clorídrico, ela fica bem amarelada, né? Então, vocês podem imaginar que na aula passada ficou bem amarelada as amostras, né? Então, você imagina que, por exemplo, a gente vai fazer um método de complexação, né? Um ferro 3, ele reage com tiocianato para dar esse complexo, tiocianato de ferro, que é vermelho sangue. Então, você imagina que se eu estou trabalhando com uma solução que tem muito cloreto, o tiocianato vai competir com o cloreto para complexar o ferro. Isso daí vai alterar a minha resposta analítica, né? Então, se eu faço o método da adição de padrão, eu meio que elimino esse efeito da matriz, certo? Então, foi meio que de propósito que eu mandei vocês prepararem ácido clorídrico, justamente para ter uma certa influência da matriz, né, para a matriz acabar atrapalhando na amostra. Então, se você faz... Não, você ia preferir fazer em ácido nítrico ou sulfúrico. Você ia preferir dissolver em ácido nítrico ou sulfúrico, né? Para não ter... Porque, por exemplo, então, é o que eu falei, você vem e faz por calibração interna, né, a amostra bonitinha de ferro que eu dissolvi ali em ácido nítrico. Não tem cloreto nenhum competindo com o tiocianato pelo ferro 3. Então, provavelmente, a calibração externa vai bater muito certinho com a concentração da amostra. Agora, é uma amostra cheia de cloreto, está toda amarelada. O tiocianato vai competir com o cloreto pelo ferro 3. Então, provavelmente, a matriz vai influenciar. A resposta que você vai obter com a calibração interna, ela vai diferir da concentração verdadeira da amostra, né? Perfeito. Então, agora que já falamos de adição de padrão, então tudo que a gente falou a gente falou de adição de padrão e padrão interno na aula de hoje, né? Mas todos os exercícios que a gente fez foi adição de padrão e lembrando de novo para que é adição de padrão, para eliminar o efeito da matriz. Agora a gente vai falar do padrão interno, quando o problema é o método analítico, né? Então, toda vez que você tiver uma adição de padrão, você vai responder com essa fórmula aqui. Você vai fazer AX dividido por X, que é igual a um fator de resposta, que multiplica a resposta do padrão, dividido pela concentração do padrão. Então, por exemplo, no caso de uma cromatografia, né? Então, você imagina que esse daqui é teu analito, esse daqui é teu padrão. Por exemplo, uma análise de cromatografia gasosa. Você tem a resposta analítica em função do tempo. A cromatografia, eu falei, ela separa as amostras, os analitos.
Então, por cromatografia, você determina inúmeras amostras, inúmeros analitos ao mesmo tempo, né, que eu falei para vocês do doping nas Olimpíadas. É obrigado a usar cromatografia, porque tem milhares de substâncias proibidas que caem como doping, né? Então, você imagina tanto de atletas que está numa Olimpíada se você vai testar o sangue deles individualmente para cada analito, né? Outro problema também seria que, por exemplo, você pega 1 ml de sangue de um atleta, 1 ml de urina, né, você testa 5.000 substâncias ao mesmo tempo numa análise cromatográfica, né? Você imagina que se você fosse analisar individualmente cada uma amostra, pô, o atleta ia ter que doar quanto? 5.000 ml de urina, né? Acabava a Olimpíada, ele não tinha terminado o teste de urina ainda. Ou se tirar 5 litros de sangue de uma pessoa também, né? Ele vai... Nem tem 5... É, você vai retirar 5 litros de sangue de uma pessoa, impossível, né? Nem tem. Então, você imagina que essa aqui é a vantagem, né? Você pega 1 ml, 2 ml de sangue da pessoa, você já tem mais do que o suficiente para testar todos os analitos proibidos no sangue dela, né? Urina também, 10 ml de urina já tem para fazer todos os testes. Essa é a grande vantagem dos métodos instrumentais. A desvantagem é que eles são extremamente caros também, né? Um cromatógrafo, um cromatógrafo líquido, acoplado à espectrometria de massas, ele não sai menos de R$ 1 milhão, né? Então, eu falei, um espectrofotômetro, você pode comprar um espectrofotômetro muito bom, né? Hoje se usa o leitor de microplacas, né? Hoje você compra um espectrofotômetro assim, muito bom por R$ 55.000. E também a grande desvantagem é que as análises cromatográficas, elas gastam consumíveis, né? Então, por exemplo, eu vou fazer cromatografia líquida. Eu tenho uma fase líquida que percola a coluna, então eu tenho que comprar aquele solvente. Então, você imagina que cada amostra que eu faço, eu gasto solvente, né? Se o detector for espectrômetro de massas, né? Se for espectrômetro de massa, você imagina que ele, para ele funcionar, ele gasta muito gás nitrogênio. Então, eu tenho que ter um cilindro de nitrogênio para alimentar esse equipamento, né? Um Dior, cheio de nitrogênio para alimentar. Então, você imagina que cada análise que eu vou fazer, eu estou gastando nitrogênio e solventes. Agora, a espectrofotometria, você só liga na tomada e ele gasta quase que uma televisão, o espectrofotômetro. Então, você faz análise espectrofotométrica, né? Durante um mês, é mesmo que você deixar uma televisão ligada em casa durante um mês. Você só gasta um pouquinho de eletricidade, né? Aqui você vai gastar fortunas de solventes e de nitrogênio para fazer o equipamento funcionar. Então, a grande diferença é o custo mesmo, né? Eu fiz meu doutorado em análises cromatográficas. Hoje eu não quero nem pensar em trabalhar com cromatografia, né? Porque eu não tenho verba. Se eu for ficar esperando verba para fazer análises cromatográficas, eu aposento, eu não começo o trabalho ainda, né? Bem, então vamos lá. Então, é assim que funciona o método do padrão interno. Então, lembra que no padrão interno, todas as tuas amostras vão ter a mesma concentração do padrão interno, né? Então, você pode fazer do mesmo jeito que a adição de padrão. Eu posso ter aqui uma amostra, né? Eu tenho aqui uma amostra que eu não sei a concentração, é a minha incógnita, e aqui eu tenho uma concentração que eu sei que é do meu padrão interno, tá? Aí eu preciso ter a resposta do meu analista, eu preciso ter a resposta do meu analito e eu preciso ter a resposta do meu padrão interno. Sabendo isso daí, eu determino a concentração do analito, tá? Então vamos fazer alguns exercícios para ver se fica mais claro para vocês, né? A gente também pode rearranjar, acho que até vou deixar aqui nesse cantinho. A gente pode rearranjar essa equação para saber o valor de F, né? Aí vem assim,
toda vez que eu ponho essa equação, é que hoje a sala está menos vazia, né? Está menos cheia, né? Mas sempre que eu apresento essa equação, o pessoal fala, professor, como é que eu determino o valor de f? Ó, do valor de f você determina rearranjando essa equação. Você vai falar que f é igual a x dividido por x, multiplicado por s, dividido por AS. Né? Ele está aqui, então a x dividido por x, esse vem para cá dividindo e esse vem para cá multiplicando. É assim que você determina o valor de f. E como é que eu determino o valor de x, né? Afinal de contas, né, o que eu quero determinar é a concentração do analito, né? É química analítica. Então eu só passo esse x para cá, o f para cá. Como é que eu determino a concentração do meu analito? A x vezes a concentração do padrão interno, dividido por f, vezes a resposta analítica do padrão interno. Né? Acho que eu até vou tirar um pontinho, né? Porque senão vai confundir a multiplicação com o pontinho, senão vai confundir o x da resposta, né? A resposta do analito é a x. Então, se eu colocar um x para multiplicação, vai dar confusão. Então, vamos deixar um pontinho, né? É, vamos deixar um pontinho representando a multiplicação, tá? Então, é o que eu falei, você pode falar o tanto que for que você nunca vai entender antes de fazer o exercício, né? Então, a gente começa aqui. Então, a gente tem o exercício 1, que é um exercício bem geral. E ele usa justamente, né, as notações. Então, em um experimento preliminar, uma solução contendo 0,0837 molar de X e 0,066 de S fornecem picos com áreas 423 e 437, respectivamente. Né? Então, muito bem, ele está falando que você tem aqui o teu analito, ele está falando que você tem uma solução do teu analito de concentração 0,0837 milimolar. Ele está falando que você tem o teu padrão interno, uma solução, né, que a concentração do teu padrão interno é 0,066 molar. Ele está falando que a resposta do teu analito nessa mistura é de 423 e que a resposta do teu padrão interno é 347. Né? Então, você tem uma solução, você sabe a concentração do teu analito, do teu padrão interno e a resposta de ambos. Né? Professor, se eu sei a concentração de ambos, o que eu quero nesse momento? Eu já sei tudo, né? Eu já sei a concentração e a resposta. Você quer determinar o S, né? O fator de resposta. Então, para determinar o fator de resposta, você vai fazer a resposta do analito, que é 423, né? Vezes a concentração do padrão interno. Hum? Não, é dimensional. Na verdade, assim, você pode colocar, tipo, unidades arbitrárias, né? Aí você vai imaginar que esse daqui, ah, essas unidades arbitrárias vão cortar com essas unidades arbitrárias, né? Dimensional. Mas, por exemplo, tem técnicas que nem a amperometria, que aí você lê a corrente em miliampere. Né? Aí você tem, a resposta foi tantos miliampere. Na cromatografia, eles também dão a área em milivolts, né? A resposta analítica, pelo menos o equipamento que eu trabalhava, ele me dava em milivolts. Mas não é que eu falei, não se preocupa, porque vai cortar a resposta com resposta, né? Então, é.
sempre vai cortar essa com essa. Então, se colocar unidades arbitrárias, miliampere, milivolt, sempre vai cortar. É, é. O F é sempre adimensional. Né, o F é sempre adimensional. Então, você tem 423 vezes 0,066. E aqui você tem 347 vezes 0,0837. É que eu falei, né? Corta tudo, né? Vai ficar adimensional. Quanto que é o valor de F? Muito bem. Aí, na sequência, ele fala que para analisar a amostra desconhecida, 10 ml de uma solução 0,146 molar de S foram adicionados a 10 ml da amostra desconhecida. E a mistura foi diluída a 25 ml em um balão volumétrico. Essa mistura forneceu o cromatograma visto na figura 1, onde os picos apresentam áreas AX533 e a S582. Tá? Então, muito bem, você já sabe o valor de F. Aí ele está falando que você pegou aqui um balãozinho, o volume final dessa solução é 25 ml. Ele fala que aqui dentro você tem 10 ml de X, que é o teu analito. Deixa eu ver se era 10 mesmo. Onde você quer saber, onde você quer saber a concentração de X. Aí você veio e colocou 10 ml de S, onde S tem o S é o padrão interno, né? Então você pegou 10 ml de amostra e 10 ml de padrão interno. A concentração do padrão interno foi de 0,146 molar. Certo? Então, basicamente agora, a gente tem só aqui e colocar aqui os dados também. Ele falou que a resposta, né, para o analito foi 553 e a resposta para o padrão interno foi 582. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir nessa equação. Só que tem um pequeno detalhe. O que aconteceu com a nossa amostra? Ela foi diluída. Então, é o que eu falei, eu posso aplicar o fator de diluição só no final. Né? Ó, você pode imaginar, então, que a minha amostra tem uma concentração X, eu vou determinar a concentração da amostra dentro desse balão de 25 ml. Então, você imagina que a minha amostra tinha 10 ml e eu fiz ela ter um volume de 25. Então, eu vou determinar, na verdade, essa concentração aqui. A concentração original da amostra, eu vou obter multiplicando por um fator de diluição, que antes eu chamava de F, fator de diluição. Só que aí vai confundir o F do padrão interno com o fator de diluição. Mas é super simples. Então é o que eu falei, eu faço os cálculos normais, mas quando eu chegar no valor de X, eu tenho que saber que essa concentração é a concentração aqui. E o exercício ele me pediu a concentração na amostra original. Então eu vou multiplicar isso pelo fator de diluição, que vai ser 25 dividido por 10, igual a 2,5. Então eu sei que minha resposta final, eu tenho que multiplicar por 2,5 porque ela foi diluída. Tá? E antes de mais nada também eu tenho que calcular a concentração do meu padrão interno, porque ele foi diluído também. Então, para determinar a concentração do meu padrão interno, é só eu fazer
10 ml, vezes a concentração do meu padrão interno, que é 0,146 mol por litro, dividido pelo volume final, que é 25 ml. Tá? Quanto que isso daqui vai dar? Perfeito. Então agora é só substituir na fórmula, né, para eu achar o valor de x. Então eu vou colocar a resposta do meu analito, que é o AX, 553. A concentração do meu padrão interno, 0,0584 milimolar. O fator, o valor de F, o valor de F a gente já tinha calculado, é 0,892. E a resposta do analito, 582, né? A resposta do padrão interno, né? Que é essa daqui, nessa formulinha. Vai ser 582. Quanto que isso aqui dá? Então, aqui é a resposta do exercício 1. Isso. Primeiro você acha o F, para depois... Ah, e detalhe, né? Essa daqui é a concentração do X', né? Essa daqui é a concentração dentro do balão, né? Então você pensa o seguinte, né? Você tem aqui um balão de 25 ml, mas você só tem aqui 10 ml de amostra. Então a concentração no balão é essa daqui. Se você quiser me dar a concentração verdadeira da amostra, vai ser 0,062 molar vezes 2,5. Isso aqui vai dar quanto? 0,55? 0, tá, perfeito. Então é assim que a gente faz os exercícios. Já copiaram? Tá, então podemos seguir. Então a gente tem o exercício 2, uma solução contendo X analito na concentração de 3,47 milimol e S padrão na concentração de 1,72 milimol, apresentou em uma análise cromatográfica picos de área igual a 3,473 e 10,222 respectivamente. Então a primeira coisa é calcular o valor de F, né? Então ele está falando que a minha concentração de X, ele está falando que a minha concentração de X é igual a 3,47 milimols. Ele está falando que a minha concentração de S é igual a 1,72 milimols. Ele está falando que a X é igual a 3,473. E ele está falando que a F é igual a 10,22.
Então, para calcular o valor de F, é só a gente fazer a X é 3,473, vezes a concentração do padrão interno, que é 1,72 milimolar. Aqui a gente tem a concentração de X, é 3,47 milimolar. E a resposta do padrão, que é 10,222. Tá? Ele não colocou unidade para a resposta do equipamento, mas se tivesse colocado, né, ia cortar as duas. O F é sempre adimensional. Quanto que é o valor de F? É isso? Dois vírgula zero três? 2,0. Ótimo. Então, muito bem. Então, muito bem. Aí ele fala na sequência, então, 1 ml de uma solução de S, cuja concentração é 8,74, foi adicionado a 5 ml da amostra desconhecida de X. E a mistura foi diluída a 10 ml, né? Então, muito bem. Você tem aqui um balãozinho. O volume final dessa mistura vai ser de 10 ml. Ele está falando que aqui dentro você tem 5 ml de amostra. Obviamente, você quer saber a concentração. E aqui dentro, né, foi adicionado um volume do padrão interno, que é igual a 1 ml. A concentração desse padrão é de 8,47 milimol. Né? Então, aí ele falou também que a resposta, ele está falando aqui que a resposta para o analito, ele está falando que a resposta para o analito foi 5,428, e a resposta para o padrão interno foi 4,431. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar o seguinte: o teu analito, ele tinha 5 ml, ele foi diluído para um volume final de 10 ml, né? Então, quando você quiser determinar a concentração do teu analito, né, então a gente coloca aqui dentro da fórmula o que você está calculando é um x', a concentração do analito nesses 10 ml, mas eu não te perguntei a concentração do analito no balão, eu perguntei na amostra original. Então, eu tenho que levar em conta a diluição da minha amostra. Então, eu vou fazer a concentração que eu achar vezes um fator de diluição, onde esse fator de diluição é muito fácil de calcular, né? O volume final dividido pelo volume inicial. Né? Eu tinha 5 ml de amostra, eu passei para um volume final de 10 ml. E o meu padrão interno vai ser a concentração do padrão interno, vezes o volume do padrão interno, né? Que aqui eu estou chamando de S de standard, dividido pelo volume final, né?
Então eu vou ter, então para eu calcular, o volume a concentração do meu padrão, é só eu fazer 8,47 ppm vezes o volume que foi adicionado, que foi 1 ml, dividido pelo volume final da amostra. Essa daqui eu não vou precisar de ajuda para calcular, né? 1 dividido por 10 vai ser 0,847 ppm. Então agora é só substituir na equaçãozinha, né? Então agora é só substituir nessa equaçãozinha que a gente tem aqui desse lado, e a gente vai ter então a gente vai ter que o valor de x é a resposta do analito, que é 5,428, vezes a concentração do padrão interno, que é 0,847 ppm, e você vai ter dividido pelo fator de resposta, que é 2,027, vezes a resposta do padrão interno, que é 4,431. Isso aqui vai dar quanto? Hum? Zero vírgula 0,51 ppm. Então, você imagina que tem isso daqui, você imagina que a concentração aqui no balão é 0,51 ppm. Concentração no balão é 0,51 ppm. Mas você quer a concentração na amostra. Então, para você determinar a concentração na amostra, é simples, né? É só você fazer 0,51 ppm vezes o fator de diluição, que é 2, né? Que vai dar quanto? 1,02 ppm. Essa é a concentração do analito na amostra. Essa daí é a concentração do teu analito na amostra. Então tá, muito bem. Então agora a gente tem o exercício de número 3. Ele segue um raciocínio muito próximo. Clorofórmio é um padrão interno na determinação do pesticida DDT, em uma análise polarográfica na qual cada composto é reduzido na superfície de um eletrodo. Uma mistura contendo clorofórmio 0,5 milimol e DDT 0,8 milimol forneceu sinais de 15,3 microampere para o clorofórmio e 10,1 para o DDT. Então, a primeira coisa é calcular o valor de F. Tá? Então, a gente vem aqui, se a gente quer determinar então ele já está falando que o DDT é o meu analito. E também ele está falando que o clorofórmio é o meu padrão interno. Ele está falando que a gente tem uma amostra contendo, então ele está falando que a concentração do padrão interno
é 0,5 mol por litro. E a concentração? Oi? Não, porque ppm é gramas por litro, né? Ou gramas por quilo, né? Que você imagina que 1 litro de água tem 1 quilo, né? Aí é mol, né? Então já é outra medida, é mol por litro. Então, como é que eu falei, né? Por exemplo, depois eu até mando, eu esqueço de mandar as coisas para vocês. O artigo que eu publiquei agora, que eu trabalhei com o pessoal da engenharia química semestre passado, eu trabalhei com. Vocês foram calor em que ano? É? Ah, tá. Então foi com os calores de 2019 que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com os calores de 2019, aí eles fizeram a analítica comigo, aí a gente determinou nitrito em alimentos, que você coloca o nitrito para matar fungos e bactérias na carne, né? É engraçado que tem uma bactéria, tem um fungo que cresce na carne, que se ela crescer e você comer a carne, você morre. É. Mas se você colocar nitrito na carne, você tem certeza absoluta que não vai, que ele não cresce na carne, né? E é interessante, né? Porque o homem conhece nitrito há muito tempo. Você imagina que, pô, lá antigamente, né? Como que o pessoal ia preservar a carne? Então era tudo. As primeiras carnes que o homem conheceu foram os embutidos, né? Os salames e tudo mais, né? E se você comer muito nitrito, o nitrito liga com a hemoglobina do ferro no teu sangue e não deixa o oxigênio ligar no ferro. Aí você morre, né, por asfixia. E é uma morte diferente, sabe? Porque você está respirando, mas o sangue não entra pro teu sangue. A pessoa morre por asfixia. E quando o oxigênio não liga no sangue, o sangue fica azulado. Então, se uma pessoa morrer intoxicada com nitrito, ela morre azulada. O cadáver fica azul. Você já viu aquela expressão sangue azul? Imagina que quando o pessoal na nobreza tinha muito casamento consanguíneo, né? Então, isso daí dava uma anomalia genética que o pessoal que tinha essa doença, né, uma doença genética, tem dificuldade a ligar o oxigênio no sangue. Então, se o teor de oxigênio no teu sangue fica baixo, o teu sangue fica azulado. Então, é literalmente sangue azul, né? Se você morrer intoxicado por nitrito, teu sangue vai ficar azul, né? Porque a hemoglobina o que dá a cor vermelha no sangue é a hemoglobina, e ela está ligada com oxigênio. Se ela não conseguir ligar com oxigênio, ela fica azul, tá? Aí esse pessoal que fez a disciplina comigo, então, né, voltando no assunto, né, fez a disciplina comigo, eles me procuraram porque eles queriam analisar, né, a linguiça blumenau, sabe, ver a concentração de nitrito nos produtos com valor folclórico, né? Você imagina que a linguiça blumenau, todo esse tipo de embutido tem um valor cultural, né? Só encontra linguiça blumenau na nossa região. Então eles queriam ver a concentração de nitritos nesses produtos alimentícios que têm um valor cultural agregado, né? Que é um produto da nossa região. Aí a gente pegou, fez esse mesmo método que a gente já fez na química analítica. Eu acho que eles, quando eles fizeram a química analítica comigo, eles foram 2019, 2020 foi a pandemia. Eles fizeram a disciplina comigo, mas não tiveram aula prática. Até tiveram, mas era uma turma muito grande. Aí eu lembro, eu acho que foi difícil levar eles no laboratório para fazer isso. Aí eles fizeram depois. Aí nesse artigo que eu escrevi, né, usando os resultados deles, né, eu coloquei a concentração em milimol. Mas é engraçado, às vezes você coloca milimol a concentração, o pessoal fala para pôr ppm. Aí você põe ppm, eles falam que tem que ser pela definição da IUPAC, tem que ser em mol, né? Eles sempre vão reclamar do jeito que você colocar. É só multiplicar pela massa molecular. É só multiplicar pela massa molecular. Acabou. Tá? O...
É só multiplicar pela massa molecular e já está resolvido o problema. Então, voltando aqui, então a gente vai achar o valor de F. Então, o exercício, ele está falando para mim que a concentração do padrão interno é 0,5 e que a concentração do analito é 0,8 milimols, né? Então, se a gente quiser, e ele falou que a resposta do padrão interno, ele falou que a resposta do padrão interno é 10,1 e ele falou que a resposta do analito não, é 10,1 e 15,3. 15,3 e 10,1. 15,3 a resposta do cloroforme e 10,1 a resposta do DDT. Então é simples, né? A gente vai achar agora o valor de F. Então é só substituir na fórmula. Você tem 0,8 milimols e multiplica por 15,3 por 15,3. Aí você divide isso daqui por 0,5 milimols e multiplica por 10,1. Quanto que dá o valor de F? Aí o que que ele fala na sequência? Uma solução desconhecida de 10 ml contendo DDT foi colocada em um balão volumétrico de 100 ml e foram adicionados 10,2 microlitros de cloroforme. Então, muito bem, a gente tem aqui o balãozinho, né? O volume final dessa amostra foi 100 ml e aqui dentro você tem um volume do analito igual a 10 ml. O que que você quer saber? A concentração do teu analito, né? O que você quer saber é a concentração do seu analito. Ele está falando que você veio aqui e adicionou um volume de 10,2 microlitros do seu padrão interno, que é o clorofórmio. No caso, o clorofórmio, ele tem densidade de 1.484 gramas por litro. A massa molecular do clorofórmio é de 119,39 gramas por mol. Ele falou que a resposta
para o clorofórmio, que no caso é o padrão interno, foi 29,4 miliampere. E a resposta para o DDT, que é o analito, a resposta para o DDT, que é o nosso analito, foi de 8,7. Então, primeira coisa, como é que a gente determina a concentração do clorofórmio? Lembra que a concentração do clorofórmio, para determinar a concentração dele, né, tem que passar densidade de massa molecular para mol por litro. Então, você pode falar que a concentração do clorofórmio é densidade dividido por massa molecular. Então, você tem 1.484 gramas por litro, dividido por 1,1939 gramas por mol. Então, vai cortar gramas com gramas, você vai ter mol por litro. Quanto que é a concentração do clorofórmio? Doze vírgula quarenta e três mol por litro. Qual que vai ser a concentração do meu padrão interno? Vai ser a concentração, né? Vai ser a concentração do meu padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final. Então, a concentração do meu padrão é 12,43 mol por litro. O volume do meu padrão foi adicionado, foi 10,2 microlitros. E o meu volume final foi 100 ml. Tá? Então, você só pensa o seguinte, né? Aqui é litro com litro, corta, corta. Né? Você imagina que que esse M é 10 a menos 3 e esse micro aqui é 10 a menos 6. Né? Então, você tem 10 a menos 3, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3. Né? Ó, você imagina que você tem isso aqui, ó, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 10 a terceira. Então, é só você fazer 12,43 vezes 10,2 dividir por 100 e o resultado vai ser em milimol por litro. Quanto que dá? É só fazer a conta normal, que no final isso por isso vai dar milimol por litro. Milimol por litro. Então agora é só substituir na equação, né? A resposta para o analito é 8,7 miliampere. A concentração do padrão interno é 1,27 milimols. O fator, o F é igual a 2,42. O F é igual a 2,42. E a resposta do analito é igual a 29,4 miliampere.
Então corta, corta, sobra só o milimol. Quanto que isso daqui vai dar? 0 ponto. Então você imagina que a tua amostra foi diluída 10 vezes, né? Então você imagina que a concentração da tua amostra é 0,155 vezes 10, né? Esse 10 é o fator de diluição, porque você tinha 10 ml de amostra, e levou para um volume final de 100 ml. Isso daqui vai dar 1,55 milimols, a resposta. A gente tem o exercício 4. Usou-se manganês como padrão interno para a medição de ferro por absorção atômica. Uma mistura padrão contendo 2 microlitros de manganês por ml e 2,5 microgramas de ferro por ml deu origem a uma razão de sinal do ferro, sinal do manganês, 1,05 por 1,0. Preparou-se uma mistura com um volume de 6 ml, misturando-se 5 ml da solução desconhecida de ferro com 1 ml contendo 13,5 microgramas por litro de manganês. A absorbância dessa mistura no comprimento de onda do manganês foi 0,128 e a absorbância no comprimento de onda do ferro foi de 0,1,85. Determine a molaridade da solução desconhecida de ferro. Bem, então se a gente pegar a equação F, a gente podia até representar ela assim, ó, como a resposta do analito dividido pela resposta do padrão interno. Daqui multiplicada pela concentração do padrão interno, dividido pela concentração do analito. A gente podia representar dessa forma, né? Então, no exercício, ele está falando que você tem, ele está falando que a concentração do analito, que no caso é o ferro, a concentração do analito, que no caso é o ferro, é 2,5 microgramas por litro. A concentração, a resposta do padrão interno, que no caso é o manganês, é de 2. Sei que eu estou fazendo aqui. Aqui é a concentração, né? Então aqui é a concentração.
Ele está falando que a concentração do ferro é de 2,5, tá vendo? Ele está falando que a concentração do ferro... Eu troquei tudo aqui. Vamos lá. Uma mistura padrão contendo 2 microgramas de manganês por ml, tá? Então, o manganês é o padrão interno. Ele tem 2 microgramas por ml, a concentração. Ele está falando que o ferro é o analito. A concentração do ferro nessa solução é 2,5 microgramas por ml. E depois ele fala que a razão sinal ruído. Depois ele fala que a razão sinal ruído. Ele fala que a razão sinal ruído. Então ele fala que a razão entre o sinal do analito dividido pelo sinal do padrão interno é igual a 1,05 dividido por 1, né? Então, se a gente substituir na equação, você vai ter que o valor de F vai ser 2,5 dividido por 2 microgramas por ml. E 1,05 dividido por 1. Quanto que vai dar o valor de F? Um 1,31. Aí, na sequência, ele fala que preparou-se uma mistura com um volume de 6 ml, misturando 5 ml de uma solução de ferro com 1 ml de uma solução de manganês. Então, mais uma vez, né? Então, aqui você tem 5 ml de ferro. O ferro é teu analito, né? Você quer saber qual que é a concentração do ferro na tua amostra. Aí você veio e colocou 1 ml de manganês. Você sabe que o manganês é o teu padrão interno. Ele está falando que a concentração do manganês é de 13,5 microgramas por ml. Certo? Concentração do teu manganês. E o volume que foi adicionado foi 1 ml. O volume final foi 5 mais 1 ml, que é igual a 6 ml. Ele está falando que a resposta para o manganês dessa mistura foi de 0,128 e que a resposta para o ferro nessa mistura foi 0,185. É só substituir nessa equação aqui agora. Só que primeiro a gente vai calcular a concentração do manganês, que vai ser a concentração do padrão vezes o volume do padrão dividido pelo volume final. Isso daqui vai ser... Ele falou que a concentração do manganês era de 13,5. Então, vai ser 13,5 microgramas por ml. O volume que foi adicionado foi 1 ml.
E o volume final foi 6 ml. De quanto que é essa concentração? Dois e 25 microgramas por litro. Tá? Então, agora é só substituir na conta. A resposta para o ferro é 0,185 vezes a concentração do padrão interno, que é 2,25 microgramas por litro, dividido pelo fator de resposta, que é 1,31, vezes a resposta do analito. A resposta do padrão interno, que é 0,128. Quanto que isso dá? 2,48. A gente substituiu nessa equação aqui. Tá? Só agora a gente vai fazer o exercício 5. É que eu falei, o exercício 5, se a gente for tomar pelo Excel, é fácil. Né? E ele ilustra bem o que eu falei para vocês do padrão interno. Tá? Então, aqui, olha o enunciado do exercício. Os picos cromatográficos podem ser influenciados por uma variedade de fatores instrumentais. Podemos frequentemente compensar as variações nesses fatores empregando o método do padrão interno. Nesse caso, adicionamos a mesma quantidade de padrão interno às misturas contendo quantidades conhecidas do analito e as amostras de concentração desconhecida do analito. Calculamos, então, a razão entre a altura do pico para o analito e aquela do padrão interno. Os dados mostrados na tabela foram obtidos durante a determinação de um hidrocarboneto C7 com um composto semelhante adicionado ao padrão e a amostra como padrão interno. Qual é a percentagem de analito na amostra de acordo com o método do padrão interno? Então, aqui, por exemplo, no enunciado do exercício, então, aqui no enunciado do exercício, a gente tem aqui a porcentagem do analito. Então, ah, você tem aqui 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 e 0,25. Isso daqui são as porcentagens
do analito que você tem na amostra, né. Você pode reparar, aí você tem aqui a altura do pico. Altura do pico, 18,8, 48,1, 63,4, 63,2 e 93,6. Se você faz esse gráfico da porcentagem se você faz esse gráfico da porcentagem do analito em função da área do pico, você vai ter esse gráfico que eu estou mostrando na figura de baixo, onde você tem um R quadrado de 0,91, que é ruim, né? E visualmente você já pode ver que, poxa, de 0,15 para 0,2, a altura do pico diminuiu. Tá? Pô, é uma curva analítica, né? Então, a minha altura do pico deveria aumentar de 0,15 para 0,2. Mas ela diminuiu. Por quê? Porque talvez quando o injetor injetou a amostra, ele injetou menos do que ele deveria. Tá? Então, se você obtém essa curva analítica aqui, você não vai obter uma curva analítica bem linear. Né? A figura, se você quiser, você pode inserir esses gráficos no Excel na tua casa, fazer o gráfico, você vai ver que a curva não é linear, né? Mas é uma linearidade baixa, 0,91. Né? Você vai ser massacrado na banca de TCC, né? Vai ser crucificado na banca de mestrado e vai ter o teu artigo recusado, se você apresentar isso. Né? Se você for ver o padrão interno, então eu falei para vocês que o padrão interno ele tem a mesma concentração em todas as amostras. Então, em teoria, se ele tem a mesma concentração em todas as amostras, ele deveria me dar a mesma resposta. Mas se eu for ver os valores que eu obtive, né? Então, essa daqui é a área do pico, né? É a área do meu analito. E essa daqui é a área do meu padrão interno. Se ela é a mesma em todos, ela deveria ser exatamente igual. Mas ela é 50, 64,1, 55,1, 47, 42,7 e 53,8. Estão vendo? Então, o que acontece? Você pode ver que teve variação na área do pico do padrão interno. Então, você pode ver que é bem aqui, né? Você pode ver que também, ó, de fato, ele injetou menos do que deveria, porque a área do padrão interno ficou menor. Então, se você faz uma razão da área do pico pela área do padrão interno, você consegue eliminar essa deficiência do aparelho. Que hora ele injeta mais e tem hora que ele injeta menos. E se tem hora que ele injeta mais, ele também vai injetar mais analito, mas também vai adicionar mais padrão interno. Se ele injeta menos, ele vai injetar menos analito e menos padrão interno. Então, a razão vai ser constante. Então, o segundo gráfico que está sendo mostrado logo abaixo, ele tem um R de 0,99. Né? Então, o que eu representei, na verdade... Então, nesse caso, você tem aqui a concentração do analito, né? Que no caso é a porcentagem. Né? Você tem a porcentagem do analito. E aqui você tem uma razão entre o sinal do analito dividido pelo sinal do padrão interno. Tá? E você obteve uma curva analítica. A equação dessa curva analítica é y é igual a 6,9145x mais 0,0611. Tá? Essa foi a curva analítica que a gente teve. E o enunciado do exercício, ele fala que você tem uma amostra, ele fala que você tem uma amostra desconhecida. A resposta dessa amostra é 58,9 e a resposta do
padrão interno é 49,4. Então você imagina que esse é AX, esse daqui é o AS. Ele quer saber a concentração, ele quer saber qual que é a concentração da amostra. Então, muito bem, você vai fazer então a razão, você vai fazer AX sobre a S, você vai obter 59,9 dividido por 49,4. Quanto que isso dá? Então, você usa a equação da curva analítica para determinar a concentração do analito na amostra. Então, você pode dizer que a concentração do teu analito na amostra é 1,2 menos 0,0611 dividido por 69145. Isso aqui vai dar quanto? Então é bem simples, né? É só você. É um exemplo bem para ilustrar, né? Como que o que acontece. Você vê que você tem pouca linearidade aqui. Por quê? Porque tem hora que o injetor injeta mais, tem hora que injeta menos. Com o padrão interno, a hora que ele injeta mais, a área do pico vai ser maior, mas a área do pico do padrão interno também vai ser, né? Então você elimina esse problema, essa falta de reprodutibilidade instrumental. Né? Para isso que serve o método padrão interno. Então a gente já fez alguns exemplos, né, com padrão interno e também fez um agora usando a curva analítica. Certo? Então era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Semana que vem a gente termina essa parte, aí eu deixo a prova online para vocês. E aí vamos ter só mais 4 semanas de aula. Tá? E já acaba o semestre. 4 semanas só. 4 encontros só. Sem contar o da semana que vem. Contar a semana que vem são 5 encontros. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê então na semana que vem.